Olá, Beth, seja bem-vinda ao nosso bate-papo artístico. Eu vou começar já, porque algumas pessoas devem te conhecer do lado profissional. Mas eu quero que você conte um pouquinho de início pra gente, um pouquinho da Beth pessoal. Bom, agora eu vou mergulhar bem, vou voltar pro meu divã. A Beth pessoal, eu sou uma pessoa que eu tenho TDAH. Posso começar a pintar já? Claro. Tava pintando, falando. Eu tenho TDAH nessa minha vida, desde pequena. Eu tenho uma vida muito artística desde pequena, mas não por opção. Foi por falta de escolha mesmo. Meus pais, eles deixaram tudo em São Paulo para tentar a vida aqui no interior. E daí, quando eles tentaram a vida no interior, eles começaram a ter... Eles venderam tudo para poder construir uma escola de educação infantil e fundamental. E eu nasci nessa escola, só que na época, ninguém dava credibilidade para uma pessoa que não tinha dinheiro para alugar uma casa e uma escola. Então, o que eles fizeram? Eles alugaram uma escola numa fazenda, numa chacrinha super legal. Para mim era uma fazenda, porque eu era pequena, né? E daí, o que eles fizeram? A gente morava dentro de uma sala de aula. O que eu fazia? Eu acordava, eu tinha 4 anos, e foi assim uns 4 anos da minha vida. Eu acordava mais cedo, e o meu quarto era um colchão, junto com o da minha irmã e da minha tia junto. A gente acordava, recolhia as nossas coisas, guardávamos dentro de um banheirinho, trancávamos e a gente arrumava a sala de aula, porque já era direção de arte, meu bem. Eu tinha que transformar, só que ninguém podia saber. Eu pulava a cerca, eu entrava de mochila como se eu estivesse chegando. Então eu já era uma atriz. E daí, os meus pais passaram por bastante perrengue financeiro, assim. Então eles demoraram muito para poder conseguir alugar uma casa e depois a gente ter uma vida dissociada disso. Então, como era uma chácara, tinha muita árvore. Tinha papagaio, ganso. A gente não tinha nem dinheiro para comer, mas tinha ganso, papagaio, tinha codornas, tinha cavalo, que era Madonna, maravilhosa. Tinha muitas coisas assim de bicho, natureza mesmo. E tinham 30 pés de jabuticaba, que ali era meu reduto. Então, assim, eu era muito solitária, apesar de eu ter uma irmã. A minha irmã era mais velha, ela não estudava nos mesmos horários que eu, nem na mesma escola, que eu estudava na mesma escola que os meus pais fizeram. A minha irmã não, porque tipo, ela tava bem na frente e a escola não tinha todas as séries. E daí, eu ficava muito tempo sozinha nessa natureza e eu era uma criança esquisita. Não sei por que minha mãe nunca me pensou em me levar num médico, não sei. Porque é sério, meu. Eu acho que se eu fosse minha mãe, eu me levaria no médico pra ver. Porque eu conversava muito tempo sozinha, eu falava com árvores, criava amizade com as abelhas e eu tinha certeza que as árvores me ouviam e fofocavam sobre mim. Porque tinha um banco no meio do parque que eu deitava e eram seringueiras nesse parque. Tinha umas 35, 40 seringueiras, era bem grande. E elas davam uma semente super bonita, que é uma semente meio... Qual é o nome? Meio marmorizada. Eu colecionava sementes para fazer cartazes para as pessoas, com mosaicos. Quebrava e fazia com as casquinhas cartazes, cartão. Eu era acumuladora de bichos mortos também, insetos. Essas horas vocês estão com medo. Eu era bem esquisita. E daí eu tinha certeza que as árvores que eu gostava de ouvir, que elas ficavam... Eu jurava que aquilo era fofoca, que elas estavam fofocando. Eu conversava com elas. O que vocês estão fofocando? Bem louca, criança. E daí eu tive uma infância muito poupada, cara. Poupada demais. E sempre muito criativa, né? Então, mas é porque... no mundo da arte desde criança. Sim. A criatividade, eu vou dizer sinceramente pra vocês. Sinceramente. A criatividade veio muito pela escassez. Quando você não tem o recurso e você precisa resolver o problema. Você não tem recurso, você não tem dinheiro, você precisa resolver o problema. O que você tem que ser? Você tem que ser criativo. E daí o que aconteceu? Eu acabei que, naquele rolê todo, eu tive que assumir cargos de liderança sem querer, muito cedo. Então, meu pai, ele nunca me deu mesada nem dinheiro, ele me dava curso. Ai, que ódio. Aí eu troquei com o cara lá do técnico, então você vai fazer todos os cursos de informática. Odiava, queria morrer, mas eu tinha que... Meu pai só dava curso, então, tipo, eu tenho curso até de escultura em merda.
Não merda, mas em balão eu tenho. Ó. Mas assim, absolutamente tudo. Meu pai fazia. Gente, tipo, biscoito de leitinho de fruta. Eu ia, cara. Eu ia pra aqueles cursos e você fala, ei. Mas teve um período que eu fiquei desempregada. O que me salvou foi um curso que me sustentou durante 2 anos de Corel Draw, que eu odiava, mas salvou a minha vida na época que eu fazia uns outdoorzinhos assim, e dava certo. Transformando o mundo em curvas. Porque as curvas são melhores do que as retas. E quando que você percebeu que você queria trabalhar com arte? Não percebi não, viu? Na verdade, eu não tive muita opção, assim, no sentido de escolha, porque... No sentido... Não, a arte, sim. A docência, não. A docência foi uma coisa muito natural, assim, porque era o meu mundo ali. Eu não sabia que eu era capaz de fazer outra coisa a não ser ensinar. Até hoje eu tenho essas crises, tá? Só pra avisar vocês. Acho que todo mundo tem, né? Não sei, mas eu tenho muitas. Inclusive, eu tenho 38 anos, eu não sei o que eu quero da minha vida com 38 anos. Pausa dramática, pausa de silêncio, eu sei. Eu acho que é muito complicado, né, a gente saber o que a gente realmente quer. Porque a gente é um ser em construção, a gente vai se construindo, a gente vai se destruindo, a gente vai se reconstruindo. Enfim, e daí... Eu acredito que, ainda mais pra gente ser mulher, muitas vezes a gente passa por coisas que ninguém entende, né? Exato. Você passou por algum momento difícil na sua vida que você fala, caraca, sobrevivi? Passei, a depressão pós-parto foi o momento mais difícil da minha vida. Mais difícil. Já morei na favela no Rio de Janeiro, por exemplo, 1 ano e meio. Não foi, tipo, aos pés da dificuldade do que ter um filho dentro de um quarto. Recém-nascido. Dependendo de você chorando 24 horas. A depressão pós-parto foi um momento bem complicado. Agora, a arte, ela sempre me salvou. Sempre. Eu não escolhi a arte me escolheu. De verdade. E assim, se não fosse pela arte, eu seria muito mais louca do que eu sou. Mas eu tenho um grande perigo, eu acho, de verdade, que tem um grande perigo da gente estar lúcida, entendeu? O perigo tá na lucidez. E não na insanidade. Isso hoje. Lendo Rosa Monteiro, O Perigo de Estar Lúcida. Momento. Tchau, marketing. Cara, que livro, mano! Tô lendo agora, O Perigo de Estar Lúcida. Fica aqui, hashtag a dica. Falando nisso, foi um gancho que eu fiquei sabendo por aí, que você escreveu um poema alguns minutos antes de dar uma palestra. Pois é. Mas eu nem lembro do poema. Tá com alguém, será? Tá comigo. Eu mandei pra alguém, eu acho. Porque eu tenho esses repentes, assim. E eu não sou de uma linguagem só. Eu sou de várias linguagens, eu acho. Na verdade, eu não sou limitada, assim, no sentido de que sei pintar, sei... Eu me arrisco em tudo, sabe por quê? Porque, tipo, dos 4 anos até os meus 25 anos, meus pais tiveram a escola e eu tinha que substituir professor, eu tinha que cobrar pai de aluno, eu tinha que limpar uma bunda de uma criança que não tinha assistente, eu tinha que cantar a festa junina, eu tinha que fazer tudo por uma questão de sobrevivência. Então, eu me jogo em tudo, eu não tenho medo do desafio. Eu acho que é isso. Talvez isso seja uma coisa que a arte me ajuda, que a arte... Quanto mais diferente você é, melhor você é. No sentido, você não tem que ser pasteurizado, você não tem que ser homogeneizado. Você tem que ser único. E ser único não é ser igual, entendeu? Então era o único lugar que eu consigo ser fazendo arte, seja ela qual for. Cinema, teatro, dança, contação de história, escrita, poesia. Depende muito do tempo. Eu sou muito de tempo, assim. Tem hora que eu falo, tenho que escrever isso agora, porque senão vai doer, entendeu? Se ficar. E daí tem essas loucuras assim. Mas... Como é ser mulher nesse mundão da arte? É treta desde sempre, né? É bem difícil. A gente sofre estigmas sobre nossa competência e você tem que provar sempre que você tá... você tem que sempre provar. Dá licença que agora eu vou tirar o meu... momento sanguinário. Eu falei, gente, eu vou usar. Claro que eu vou. Com licença, tá? Toda. Ser mulher não é fácil. E talvez eu pegue a tesoura propositalmente nesse momento. Dá uma olhada. Não dá uma olhada. Furou. Ser mulher não é fácil. Porque a gente tem uma sobrecarga de questão de estigma mesmo, que sempre coloca em voga a tua competência. Sim. E também você não consegue se aprofundar muito porque você tem uma demanda gigantesca, principalmente depois que você é mãe, depois que você tem uma profissão
e você é dona do cuidar, né, do outro. E cuidar da vida do outro é muito difícil. Porque você é responsável pela respiração do outro. Engraçado, ontem eu tava vendo mesmo um vídeo que alguém me marcou, me mandou, não sei como é que foi. E a pessoa falava assim, tipo, homens, você não ajuda a sua esposa quando você lava a louça. Você ajuda a sua esposa quando você pensa na comida que ela fez. Se vai ter comida pra fazer e coisas assim, no sentido de que não é só ação. Você não ajuda quando você leva o teu filho no dentista. Você ajuda quando você marca o dentista, quando você marca o exame, quando você vai lá ver se foi aprovada a porcaria do pedido. Por quê? Porque não é só exaustão física, é exaustão mental de você cuidar de muita gente, né? Então, daí como que você estuda? Como que você se prepara? Qual é o horário que você tem enquanto teu marido tá lá estudando, fazendo os cursos, sendo que você tem que estar gastando o teu tempo cuidando da vida do outro? Então, realmente, é muito difícil. É muito difícil. Nossa Senhora. É complicado. Porque ser mulher no mercado de trabalho é lembrar que tem uma mulher em casa, né? Ainda mais quando você tem filho. Muito. Porque aí é o cuidado de casa, é o cuidado de fora. Então, a gente acaba se sobrecarregando muitas vezes, né? Cara, muitas vezes não. Acho que sempre, tá? Eu acho que não é muitas vezes, não. Acho que é sempre, cara. Sempre. Porque, tipo assim, agora, pra eu estar aqui, meu marido chega às 8 horas. Mas pra eu estar aqui, alguém teve que buscar meu filho na escola. E foi uma mulher. A gente sempre tem que ter essa preocupação, né? Sempre. Porque... Foi uma mulher que foi minha mãe. Só que, tipo, eu não tenho ela. Meu pai ficou com dengue e tal. E daí, a minha mãe não pôde ficar com meu filho essa semana. Daí eu tive que contar com quem? Com uma mulher, uma minha amiga. Chamei... É sempre mulher, cara. Sempre mulher. E isso cansa. Porque a gente vive num mundo muito que julga a mulher, né? Principalmente quando ela é do mercado de trabalho e as pessoas visam como, nossa, ela não faz nada em casa, mas ela chegou 8 horas da noite cansada do trabalho. E quando é um homem, ele chega 8 horas em casa, dorme, nossa, ele estava cansado. Ele estava, exato, pra eles, pra todo mundo passar pano, né? Exatamente. E daí é complicado, por exemplo, na história da arte, né? Da história da mulher na arte, é assim também. Grandes mulheres artistas que foram sufocados por homens. Sim. Porque os homens têm que ensinar, a mulher não pode ensinar nada, né? E ela não pode ser melhor, jamais, jamais. A gente tem, tipo, Artemisia Gentileschi, que é uma pintora barroca. Vocês já ouviram falar? Não. Dela, então. Mas ela é equiparada, assim, tecnicamente com Rembrandt, por exemplo. E ela é da mesma... Ela segue uma linha bem parecida e talvez muito mais dramática, porque ela coloca toda a violência sexual que ela sofreu, inclusive do mentor dela, e ela coloca sobre as obras essa dramaticidade toda, sabe? Entendi. E daí a gente tem, por exemplo, Camille Claudel, que foi internada como uma louca por Rodin. Só que quem fez o Pensador foi ela, não foi Rodin. Né? A gente tem Dora Maar, também foi internada como louca. Mas Dora Maar foi a mulher que rabiscou o quadro Guernica de Picasso. Que todo mundo fala que é de Picasso, mas aí quando ela exige autoria, o que ele faz? Coloca ela num sanatório. É que mesmo então, que tenha uma mulher na frente, sempre vão dar créditos para os homens. Sempre. É normal. Por isso que a gente não existe. Não é normal, mas normalizam isso, né? Exato. E aproveitando, tem muitas meninas na nossa sala, futuras profissionais do audiovisual, da comunicação. Qual conselho, mensagem que você mandaria para elas? Que elas vão assistir a gente, então. Ai, maravilhosas. O conselho é que tem a ver com o que eu fiz hoje. Vou aconselhar. A outra que já mostra. Tcharam! Eu fiz uma cadeira vazia. Por quê? Porque ontem fui levar uma amiga minha pra casa e na porta da casa dela não, tem uma rotatória. Uma ilha. Blá, não é uma rotatória porque ela é elíptica, mas assim, tinha uma ilhazinha e tinha uma cadeira branca, vazia, encostada naquela garoa. A cadeira tava com uma perna quebrada. E, tipo, não quebrada, mas sabe, menor. Não tinha um apoio de 4 pés ideal. Cara, aquilo provocou. Eu falei, gente, Carol, o que é aquilo? Aquilo está conversando comigo. Não porque a gente visualiza, mas porque a cadeira é o único lugar que quando a gente senta, a gente não divide, né? Ela é um lugar que eu preciso pertencer, sozinha.
E a questão do pertencimento também, nesse sentido de que eu preciso me pertencer, eu preciso estar no lugar, ainda que seja manco, quebrado, saber quem eu sou, ter orgulho disso e ocupar esse lugar. Sim. Ainda que esse lugar seja solitário, que tenha uma solitude, que você encontre nessa solidão, solitude, que você tenha prazer de ter você como sua melhor companhia e saber, cara, vai às vezes estar manca mesmo, às vezes vai estar na chuva mesmo, mas você habitar a sua própria história e não deixar o protagonismo da sua história com outra pessoa, sabe? Eu acho que essa cadeira falou comigo, eu peguei cadeira e coloquei cadeira onde? Dentro do carro. Cadeira e saí. Porque é sobre isso a vida, né? É sobre você saber quem você é no sentido de pertencer a esse lugar. Falei pra vocês, mas eu não sei o que eu quero fazer da minha vida. Mas o que eu tô fazendo aqui hoje tem significado. Então, amanhã eu posso encontrar outra coisa e tudo bem eu me negar. Eu não tenho que ter toda aquela ideia, tipo, cartesiana pra seguir uma vida de que, com 17 anos eu tenho que definir o que eu vou fazer pro resto da vida. Não, cara. Porque a vida, ela não é linear. Inclusive... deixa eu falar um negócio. E por que eu cortei a cadeira vazia? Porque a gente tem esse vazio, né? Existencial que sempre habita. Mas o pássaro, Rubem Alves fala, o pássaro, ele não voa, ele não sai da gaiola se ele não se jogar no vazio. A gaiola é um lugar de segurança, mas é um lugar de aprisionamento. Você só vai conhecer sua potencialidade quando você se jogar no vazio. E daí o vazio é assombroso, é assustador, mas ele é o melhor lugar. Ele é o melhor lugar, porque é o lugar onde você começa a se movimentar pela sua própria existência. Sim. Vou aproveitar e mostrar minha tela, tô com um pouco de vergonha. Né? Parece. Né? Não, gente! Eu juro que era uma tentativa de borboletas. Que linda! Porque, já pegando essa sua pegada, a borboleta ela vive em constante transformação. E eu acho que trabalhar com comunicação, trabalhar com audiovisual, é você estar se transformando constantemente. Sim. Então, eu desenhei várias borboletinhas para representar as meninas da sala. Ai, meninas! Que a gente está em constante transformação sempre. Que legal. E eu tenho certeza que cada uma... A gente está no último ano, então cada uma vai trilhar um caminho lindo. Sim. Tenho certeza. E você passou isso para mim desde a hora que a gente estava conversando. Isso de transformar, renascer. Então, obrigada, você é uma gente. inspiração, com certeza, para várias meninas do audiovisual. Parabéns. Obrigada, galera. E é isso, gente. Não tem fórmula pra nada, para as certezas da vida. A única certeza é uma, que a gente vai morrer, cara. Essa é a única certeza. E beleza, vamos morrer, mas o que eu vou fazer com a vida que eu sei que hoje é única? Independentemente da sua crença, mas eu tenho aqui uma pra viver. Eu não vou perder meu tempo, entendeu? Eu vou fazer as coisas que eu acredito no momento que eu tô, viver o aqui e o agora. E me desconectar daquilo que tipo, essas luzes coloridas que me distraem, né? No sentido de perder o contato humano, o olho no olho. E que vocês consigam recuperar no audiovisual, que tem brilhos, que tem luzes coloridas, mas que vocês consigam recuperar essa essência, esse valor humano, esse tesão pela vida, sabe? Que tá perdendo. Sim. De abaixar um pouco a tela, de trocar aqui. Que isso só faz sentido se tem humanidade, se pulsa sangue, se você se joga no vazio, se você encontra o seu vazio. E é isso. Ai, obrigada pelo espaço! Obrigada pelas palavras. A outra. Obrigada pelo... Eu que agradeço, gente. Filma essas meninas, por favor. Dá uma virada. Olha essa equipe, gente. Todas cheirosas, maravilhosas. E eu pedida, graças a Deus, isso é audiovisual. Pode sentir o cheiro do meu sovaco. 5 horas da manhã. E aqui, ó, tudo fake. Não, mas isso aqui foi verdadeiro, tá? É verdade. Surra de beijos pra vocês. Obrigada. Pra vocês. Pra vocês. É nóis, gente. Ai, meu Deus. Né? Eu, na verdade...